Olá a todos, boa tarde. Estou aqui para deixar aqui a mensagem em relação ao Evangelho que Cristo trouxe. O Evangelho que dá condições daqueles que creem no Filho de Deus nascerem da vontade de Deus. Você deve até se perguntar, como assim nascer da vontade de Deus? Sim, nascer da vontade de Deus. Esse nascimento só é possível quando você crê no Filho de Deus. É o que a Escritura diz, a palavra de Deus mostra isso claramente. É que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você tiver a Bíblia em casa, pode até conferir o que eu estou falando. Isso está lá em 1 João 5,1. Lá em João 3, Jesus fala de nascer de novo. Ele fala lá de dois tipos de nascimento, o da carne e do espírito. O da carne é o nascimento pelo qual a gente entra nesse mundo. É o nascimento da vontade dos nossos pais, é o nascimento do pecado. E o do espírito é quando a gente crê em Jesus. Jesus fala isso, né? Por quê? Porque quando a gente entra no mundo, entra debaixo de condenação. Já nasce julgado por conta do pecado e da desobediência do primeiro homem. Então, Deus, por misericórdia, envia seu Filho, um justo para morrer pelos injustos. E Jesus fala de nascer de novo para a gente voltar a ter acesso, voltar a ver o reino de Deus. A gente não nasce vendo o reino de Deus. É por isso que ele fala lá em João 3, que em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É impossível a gente nascido do pecado, com a natureza que não procede de Deus, ter acesso à Escritura. A gente só tem acesso à Escritura, né? Conhecer a vontade de Deus pela fé no nome de Jesus, sendo uma nova criatura gerada pelo Espírito. Por isso que é necessário nascer do Espírito. E lá em João 1, a Escritura fala lá que os que recebem, né, a mensagem, né, os que creem no nome de Jesus, são nascidos de Deus. Por quê? Porque não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Isso está lá em João 1, a partir do versículo 12 ao 13. Por que a gente precisa nascer de novo? Porque quando o primeiro homem pecou, fez com que toda a sua descendência nascesse fora da vontade de Deus. Ele não foi gerado pecador, ele não foi criado pecador. Ele foi criado puro, mas recebeu uma mudança de natureza quando ele pecou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus ao ouvir a voz de sua mulher. Ele se alimentou da árvore que Deus falou para não se alimentar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus mostra que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Esse homem, ao pecar, né, ele foi separado de Deus, foi expulso do jardim, um lugar onde ele tinha toda a provisão da parte do Senhor. Ao pecar, ele foi expulso de lá. Nós nascemos na mesma condição, separados de Deus e afastados de Deus. Deus não tem comunhão com as trevas. Todos nós nascemos na mesma condição, gerados em trevas. Ah, mas tem diferença quando se casa e quando não casa. Não tem diferença não, você nasce pecador. Se todos nós nascêssemos da vontade de Deus, não precisaria o justo morrer no nosso lugar, estaria tudo resolvido. Olha para o mundo, o caos que é. E se todo mundo nasce da vontade de Deus, o que dizer daqueles que morrem na barriga de sua mãe e nem chega a vir ao mundo, né, com aquela vida biológica lá? Nasce dentro da barriga da mãe ali. Todo mundo nasce da vontade de Deus e Deus fez a acepção, escolheu um para morrer na barriga da mãe e outro vir ao mundo? Não tem coerência, né? Então, quando você crê na mensagem do Evangelho, aí sim você nasce da vontade de Deus. Por isso que o Evangelho fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, é para negar essa natureza que você vê ao mundo de pecador e entender que só nele você consegue fazer a vontade de Deus. Porque todos nós nascemos sem a vida de Deus, sem acesso a Deus e sem condições de compreender a sua palavra. Em Jesus você volta ao caminho, recebe a verdade e recebe vida de Deus. É selado com o Santo Espírito da promessa. Esse Espírito que você recebe só crendo no Jesus das Escrituras. Porque o Jesus que o mundo prega aí, se não for de acordo com a palavra de Deus, ele não te religa a Deus, não. Ele vai te deixar da mesma condição que você entrou no mundo, na morte, debaixo de condenação e debaixo da ira de Deus.
Eu estou falando de ira porque a palavra de Deus fala que tem ira. Né? Lá em Isaías fala que eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, de ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Essa natureza que você nasceu de pecador aí, Deus vai destruir ela. Por isso que em Cristo você tem condições de fugir da ira de Deus. Fora de Cristo não tem condições de fugir dessa ira não. E a Bíblia fala lá em João 3, versículo 36, que o Pai ama a partir do 35, fala que o Pai ama o Filho e todas as coisas tem que confiar em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, é algo que já existe. A ira de Deus está sobre a humanidade. Só tem condições de fugir da ira de Deus os que creem no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é esse que livra o homem da ira vindoura. A mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era isso que eu queria falar com todos aqui.